Olá, meu nome é Rafaela Azevedo, eu sou professora de matemática da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos falar brevemente sobre a primeira parte da análise combinatória, onde abordaremos o estudo de fatorial, princípio fundamental da contagem e permutação simples. A seguir, introduziremos o estudo de probabilidade, onde também iremos abordar o estudo de espaço amostral, evento e o conceito de probabilidade. Em seguida, estudaremos estatística. Logo após, veremos a segunda parte de análise combinatória, onde introduziremos arranjo simples, combinação simples, arranjo e permutação com elementos repetidos. E por fim, usaremos as várias habilidades aprendidas anteriormente para estudarmos a segunda parte de probabilidades, onde aprenderemos as suas propriedades. Iniciando o conteúdo de análise combinatória por fatorial, vamos considerar o conjunto dos números naturais sem o zero e tomar o número 5 como exemplo. Se efetuarmos o produto entre eles e seus antecessores, vamos obter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Podemos representar esta multiplicação como sendo, ou seja, 5 fatorial. Toda vez que colocamos um ponto de exclamação após o número, estamos querendo o fatorial desse número, isto é, o produto entre esse número e todos os números naturais que o antecedem, até chegar ao número 1. Vamos fazer o mesmo cálculo com o número 7. Teremos 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 5.040. Logo, é importante saber que 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial é igual a 1. O princípio fundamental da contagem é a parte da análise combinatória que nos permite calcular o número de possibilidades de realização de determinadas tarefas. Por exemplo, imagine você escolhendo seu lanche com um sanduíche, um acompanhamento e uma bebida, tendo à sua disposição 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de acompanhamento e 3 tipos de bebida. De quantas formas você pode escolher seu lanche? Para fazer esse cálculo, basta multiplicar o número de possibilidades em cada caso. Neste exemplo, seria 4 vezes 3 vezes 3, que é igual a 36 formas de escolher um sanduíche. Nota: chamamos esta disposição de árvore das possibilidades. Elas permitem visualizar todas as possibilidades existentes dentro de uma determinada análise. Todavia, não é um recurso indicado para cálculos onde os valores são considerados grandes. Isso é o que chamamos de princípio fundamental da contagem. E a forma mais rápida de demonstrar a solução para a questão acima é fazendo o produto das possibilidades. A permutação simples é um tipo de organização que diz respeito aos problemas envolvendo troca, permutação, de posições entre todos os elementos considerados no grupo. Uma permutação de n elementos distintos é um agrupamento ordenado desses elementos e pode ser calculada pela fórmula P de n, que é igual a n fatorial. Ela pode ser utilizada quando se quer contar quantas possibilidades existem ao se organizar um número de objetos de forma distinta. Observem o exemplo a seguir. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra era? Anagrama é uma palavra formada pela transposição das letras de outra. No caso da palavra era, temos os seguintes anagramas: ERA, EAR, REA,
REA, ARE e ARE, ou seja, 6 anagramas. O cálculo é feito através de permutação de n igual a n fatorial. Nesse caso, como n igual a 3, temos permutação de 3 é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Alguns problemas que são muito utilizados para o cálculo de probabilidades são os problemas relacionados com o lançamento de moedas e dados. Por exemplo, ao lançar uma moeda e observar a face obtida, sabemos que pode ocorrer cara ou coroa. A esse conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, experimento cujo resultado não pode ser previsto com certeza, chamamos de espaço amostral e pode ser indicado pela letra E ou pela letra grega ômega. No caso do lançamento de uma moeda, representamos o espaço amostral da seguinte forma, onde as possibilidades são cara ou coroa. Se o nosso experimento fosse o de lançar um dado com 6 faces e observar o número que aparece na face voltada para cima, teríamos o espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poderíamos descrever alguns subconjuntos do espaço amostral. Por exemplo, um subconjunto A, composto pelo número observado na face do dado voltado para cima, e ímpar, teríamos 1, 3 e 5. Mas agora, se tivéssemos o subconjunto B, sendo o número observado na face do dado voltada para cima, e um múltiplo de 3, teríamos B igual a 3 e 6. A qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório, chamamos de evento. Suponhamos que uma moeda seja lançada 2 vezes sucessivamente e seja observada a sequência dos números obtidos nas faces voltadas para cima. O espaço amostral, nesse caso, será cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa, sendo assim 4 elementos. Para o evento em que aparecem uma cara e uma coroa, basta ver no espaço amostral quantas vezes isso acontece e teremos um evento igual a 2. Probabilidade de um evento A num espaço E não vazio é a razão entre o número de elementos do evento A e o número de elementos do espaço amostral. Lê-se: a probabilidade do evento A acontecer é igual à razão entre o número desse evento e o número do espaço amostral. Em outras palavras, P de A é a razão entre o número de resultados favoráveis ao evento e o número de resultados possíveis. Exemplo: no lançamento de um dado, sabemos que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, determine a probabilidade de ocorrência do evento A. Ocorrência de um número maior que 2. Como temos o espaço amostral igual a 6 e o número de elementos desse evento igual a 3, 4, 5, 6, temos então N de A igual a 4 e N de E igual a 6. Logo, usando a fórmula de probabilidade, teremos 4 sobre 6, que simplificada essa fração resulta em 2/3, que é o mesmo que 66,6% quando dividimos essa fração. Iniciando agora o estudo de estatística, temos que o conjunto formado por todos os elementos que podem oferecer informações pertencentes à pesquisa em questão. Esse conjunto é denominado população,
ou universo estatístico. Cada elemento da população estudada é denominado unidade estatística. No exemplo a seguir, temos no primeiro caso a população estatística sendo 450 funcionários de uma empresa. E a unidade estatística seria cada funcionário que trabalha nessa empresa. Segundo caso, temos a população estatística sendo a altura dos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola, e a unidade estatística sendo a altura de cada aluno que estuda no terceiro ano dessa escola. É importante frisar que, ao se deparar com um universo estatístico muito amplo, ou até mesmo quando não é possível coletar informações de todos os seus elementos, extrai-se desse universo uma parte, o subconjunto, denominado amostra, e as informações são coletadas nessa amostra. Assim, para que a amostra não apresente tendências diferentes das do universo estatístico, deve-se adotar alguns critérios para torná-la imparcial. Exemplo: para conhecer a estatura média do homem brasileiro, adota-se os seguintes critérios na escolha da amostra. Escolhem-se aleatoriamente somente homens adultos, escolhem-se aleatoriamente homens em todas as regiões do Brasil. As quantidades de homens em cada região devem ser proporcionais às quantidades de homens das várias regiões. Escolhem-se homens de todas as classes sociais em cada região. As quantidades de homens em cada região devem ser proporcionais às quantidades de homens nas várias classes sociais. Desta forma, os critérios adotados tornam a tendência o mais real da possível tendência do universo estatístico. Definimos a amplitude de uma amostra de números com a diferença B menos A, se B e A são, respectivamente, o maior e o menor número dessa amostra. O recurso gráfico possibilita aos meios de comunicação a elaboração de inúmeras ilustrações, tornando a leitura mais agradável. Podemos destacar os seguintes elementos de um gráfico: título, em geral, na forma de frase curta e chamativa para despertar o interesse do leitor. Subtítulo ou texto explicativo, essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos o assunto de que trata o gráfico, onde e quando foi feita a pesquisa, e muitas vezes as unidades escolhidas, para uma ou para duas variáveis envolvidas. Fonte, identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa de dados. A fonte valida a pesquisa e permite que o leitor possa confiar nas informações descritas pelo gráfico. Eixos, vertical e horizontal, onde são apresentadas as variáveis do gráfico. Estes eixos podem ser visíveis ou não. A análise combinatória estuda dois tipos de agrupamentos, arranjos e combinações, sendo que diferem em arranjos simples e combinação simples. Arranjos são agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. Por exemplo, os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3 são 312, 321, 132, 123, 213, 231. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem. E é considerado simples, pois os elementos não se repetem. A fórmula geral utilizada no cálculo da quantidade de arranjos simples é onde A representa o número de arranjos, N o maior número a ser utilizado e P o menor número. Na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere.
São arranjos que se diferenciam somente pela natureza de seus elementos. Portanto, se temos um conjunto A formado por N elementos, tomados P a P, qualquer subconjunto de A formado por P elementos será uma combinação, dada pela seguinte expressão, onde C representa a combinação dos números, N o maior número a ser utilizado e P o menor. Vamos estabelecer algumas diferenças entre arranjos e combinações. Os arranjos são caracterizados pela natureza e pela ordem dos elementos escolhidos. Já as combinações são caracterizadas pela natureza dos elementos. Permutação de elementos repetidos deve seguir uma forma diferente da permutação, pois elementos repetidos permutam entre si. Para compreender como isso acontece, veja o exemplo a seguir. A permutação da palavra matemática ficaria da seguinte forma: sem levar em consideração as letras, os elementos repetidos, a permutação ficaria 10 fatorial, que é igual a 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 3.628.800. Agora, como a palavra matemática possui elementos que repetem, como a letra A, que repete 3 vezes, a letra T, que repete 2 vezes, e a letra M, que repete 2 vezes, assim, a permutação entre si dessas repetições seria 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Portanto, a permutação da palavra matemática será a permutação de 10 dividido pelo resultado de 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, que resulta em 151.200 anagramas. Consideremos o seguinte experimento aleatório: lançamento de um dado comum observando o número voltado para cima. Sabe-se que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conhecendo os diferentes tipos de eventos, evento certo é o evento que o próprio espaço amostral. Evento impossível é o evento que é o subconjunto vazio do espaço amostral. E eventos complementares são dois eventos A e A, tais que a união com A é igual ao próprio espaço amostral e a interseção com A é igual a vazio. Agora, vejamos as propriedades das probabilidades. Considerando E um espaço amostral finito e não vazio, e sendo A um evento de E, tem-se que a probabilidade de um conjunto vazio é 0. A probabilidade de um evento é 1. O valor da probabilidade sempre está entre 0 e 1. Dois eventos A e A são complementares se não possuem elementos em comum e se a união dos seus elementos é o espaço amostral. Sendo assim, a soma das probabilidades dos eventos complementares é igual a 1. Sejam A e P eventos de um mesmo espaço amostral E. Queremos encontrar uma expressão para a probabilidade de ocorrer o evento A ou evento A, isto é, a probabilidade da ocorrência do evento A união com P. Para que isso seja possível, devemos considerar dois casos. Primeiro caso, sendo A interseção com P igual a vazio, temos probabilidade de A união com P igual a probabilidade de A mais a probabilidade de P. Nesse caso, A e P são chamados eventos mutuamente exclusivos. No segundo caso, A interseção com B é diferente de vazio. Temos probabilidade de A união com B igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Nesse caso, a interseção B
representa a existência da ocorrência simultânea dos eventos A e B. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso essa aula de probabilidade, onde trabalhamos a análise combinatória e abordamos também a estatística. É preciso que se dê continuidade a esse estudo, se aprofundando na leitura desse tema e praticando muitos exercícios. Tenham bons estudos e até a próxima!